aqui hoje é: se você pudesse ser qualquer pessoa nesse mundo, quem você seria? Quem você escolheria ser? Compartilha aí, escreve aí para eu saber quem você gostaria de ser, quem você gostaria de escolher ser, se você pudesse ser qualquer pessoa no mundo, sem limitações de tempo, espaço, condição social nenhuma. Quem é a pessoa que você gostaria verdadeiramente de ser? Eu confesso para vocês que por muito tempo, depois de viver uma vida, né? Uma vida repleta de máscaras, e quando eu falo assim de máscaras, não é as máscaras que nós utilizamos esse tempo todo na pandemia. Era uma máscara pior ainda, era uma máscara que eu carregava e todos os dias era um esforço tremendo para alimentar aquela Jane que eu não era. Aquela Jane que não existia dentro de mim, mas uma Jane querendo alimentar aquela Jane da perfeição, querendo alimentar aquela Jane que estava o tempo todo fazendo algo para tudo e para todos, menos para a Jane, porque a Jane estava tão preocupada com o lado externo, a Jane estava tão preocupada com o mundo lá fora, que a Jane não conseguia olhar para si mesma. E ela sempre queria ser alguém, e ela sempre queria muito ser qualquer pessoa. Até chegar ao ponto que eu escolhi colocar um ponto final naquela Jane. E de fato, quando a gente fala colocar um ponto final, é assim: eu me permiti morrer aquela Jane. E quando a gente fala, né, desse verbo, ao contrário do que muitos pensam que é algo negativo, que aquilo desapareceu, ao contrário, ele vem de toda uma renovação. Então, o que é a Jane escolher deixar ir aquela Jane antiga? É aquela Jane que nunca foi, para me tornar a Jane que eu venho sendo, para me tornar a Jane com quem eu escolhi ser, viver, né, me conectar e trabalhar toda essa parte da Jane com a congruência daquilo que ela fala, daquilo que ela age, daquilo que ela vive, né? Então, para mim foi como um renascer. Não sei se vocês têm essa impressão, quando você toma algumas decisões voltado lá para o seu interior, para toda aquela parte da sua intuição, e você coleta, você recebe os bons frutos daquilo lá, você começa a perceber: uau, que escolha linda que eu fiz, porque eu fiz uma escolha baseado naquilo que eu acredito e não daquilo que o externo acredita em ser. Então isso é libertador. Quando você começa a se permitir ter todo esse processo de renascimento e deixar ir aquela pessoa que você nunca foi, as coisas começam a vir. E quando a gente começa a trabalhar isso, toda aquela parte da movimentação da energia, já que tudo é energia, gente, a energia para ela fluir, a energia para que tudo isso aconteça, nós temos que estar em constante movimento. Quanto que você tem se movimentado para você trabalhar isso? Quando a gente fala da congruência, tem muitas pessoas que amam dizer: ai, gente, isso daqui é o correto, isso daqui é o que tem que ser feito, mas a pessoa nunca faz. Ela sempre está olhando para o lado externo, julgando o lado externo, sendo um tipo de consultoria para o lado externo, mas não existe congruência entre aquilo que ela fala para aquilo que ela vive. É muito engraçado hoje, quando a gente fala, né, dessa questão das redes sociais, nunca se teve tantas pessoas presentes hoje na rede social, né, já que hoje a nossa vitrine, o nosso espaço físico não é mais aquela, dependendo da área, não é tão necessário. O nosso trabalho, ele depende muito dessa visibilidade. É incrível como eu vejo, assisto também vídeos de pessoas que muitas vezes também não são da área, mas são pessoas que estão ditando todas as regras de como tem que fazer, como que as coisas têm que seguir. Mas será que elas vivem isso? É totalmente incongruente. Então, quando a gente fala, né, quem você de fato pode escolher ser, e quando a gente para de escolher todo o lado externo e a gente passa a nos escolher, sim,
você adentra naquele processo do renascer. O que é esse renascer? A aceitabilidade. Eu me amo, eu me aceito, eu me aprovo e eu me valido. Quando você passa por esses estágios, você começa a olhar para dentro de si. Você está muito mais centrada no eu sou. E quando a gente fala do eu sou, nós vamos ter outras lives, nós vamos ter outras masterclass que eu vou estar ensinando para vocês. Gente, o que eu ensino aqui para vocês e vocês apliquem na vida de vocês, vocês estarão fortalecendo todas essas bases para vocês de fato criar uma nova realidade. Então, quando a gente fala de toda essa parte do eu sou, nós temos todas as nossas crenças de identidade, todas as nossas crenças de capacidade e todas as nossas crenças de não merecimento. E por muitas vezes na nossa vida nós adoecemos, por muitas vezes nas nossas vidas nós carregamos dores, nós carregamos peso, nós carregamos fardos de quem nós não somos, porque na verdade a gente quer provar ter algo, a gente quer provar ter a capacidade de fazer algo porque a gente não se sente. Então, quando a gente fala as crenças de identidade é do eu sou. E quando eu não sou, eu preciso fazer várias coisas para eu provar isso. Por exemplo, hoje não é incomum você ver pessoas utilizando Rolex falsificado, pessoas utilizando joias, réplicas, tudo falsificado, bolsas da Louis Vuitton, coisas assim totalmente falsificadas, porque ela tem uma necessidade tremenda de provar para o mundo externo que ela é alguém, que ela pode viver dessas brands, dessas marcas, né, conceituadas, porque ela não se sente merecedora. Ela não se sente o eu sou. Então, quando eu não sou, eu preciso ter esse tipo de carro, eu preciso ter esse tipo de roupa, eu posso, né? Tem pessoas que ela compra uma peça de roupa, ela passa o ano, ela parcela no cartão, ela passa o ano pagando aquela peça devido àquela etiqueta, porque quando ela não tem a sua crença de identidade fortalecida, ela precisa provar aquilo que ela não é. Mas quando a gente começa a olhar para esses comportamentos, isso está muito ligado àquilo que falta dentro dela. Então, nada mais é do que as crenças que ela tem, aqueles pensamentos que ela tem de si mesmo, que ela não merece, que ela não é a pessoa que ela de fato gostaria de ser e que ela, ao invés de estar olhando para si, ela está sempre olhando para a grama do vizinho. Porque a grama do vizinho, quando a gente fala metaforicamente, a grama do vizinho é mais verde. O palco do vizinho, ele brilha mais, ele tem mais sucesso. Então, quando a gente está muito preocupado nisso e não preocupado com o nosso lado de dentro, eu estou sempre naquele ambiente de comparativo. E a tendência nossa, como seres humanos, é a gente estar sempre se diminuindo para a gente caber em algum caixote. Ou o caixote da validação da família, ou o caixote da validação do ambiente social, ou o caixote daquele ambiente ali que eu frequento, ou até mesmo o caixote lá do grupo da igreja. Então, gente, quantas coisas que a gente acaba fazendo, porque a gente quer ser tanto alguém, só que a gente esquece de olhar para dentro de nós e se questionar quem de fato nós queremos ser dentro da nossa verdadeira essência. Então, quando eu saí de todos esses padrões, né, daquelas crenças rígidas, e eu seguia aquelas crenças fielmente. Quando a gente fala crença, é crença de que eu vim de uma educação, né? Tive uma educação muito simples, né? Uma crença de escassez tremenda, de que, vou contar uma coisa, nós estamos chegando inclusive agora próximo a Páscoa, e a minha mãe sempre dizia, todos os anos dizia, ô Jane, o vovô vai passar aí para deixar um pedacinho de bacalhau, então a gente vai comer batata com bacalhau. Então era batata com essência de bacalhau, porque ele comprava aquele bacalhau e ele saía distribuindo um pedacinho para cada filho, né?
Então, assim, porque na época a gente tinha uma vida tão limitada financeiramente, uma vida tão escassa financeiramente, que a gente não conseguia. Meus pais não conseguiam comprar um pedaço de bacalhau para a gente deliciar aquilo na Páscoa. Então, o que que acontecia? Minha mãe fazia aquele bacalhau ao molho, que era o que rendia mais, e quando fazia toda aquela parte daquele bacalhau ao molho, daquela batata com bacalhau, soltava-se todo aquele sabor do bacalhau naquelas batatas. Então a gente comia aquilo, mas por quê? Porque a gente sempre estava vibrando e minha mãe alimentava aquilo, não por maldade, mas porque a gente diz os termômetros. Então quando a gente fala de crença, cada vez que a gente tem que atingir um determinado nível de vida, para criar uma nova realidade, para eu escolher de fato os meus pensamentos, nós temos o nosso termômetro. E muitas vezes a gente não consegue atingir determinados níveis porque eu estou tão travado em um termômetro em decorrência das minhas crenças, em uma rigidez tão grande, que eu não adentro na permissão de evoluir para ir para um outro patamar. Então tudo isso está muito ligado. Por isso que quando eu digo, quando a gente trabalha essas camadas, nós somos como uma cebolinha. A cebola, ela tem várias camadas. Quando eu trabalho a primeira camada, eu vou começando a ter ainda mais consciência, porque quando a gente fala de consciência, não é somente ter consciência, nós temos os níveis de consciência, a consciência lá iniciando no seu processo, uma consciência mais aprofundada e a consciência plena. Então, quando a gente chega, adentra em toda essa consciência plena, a nossa vida faz isso. Por quê? Porque a gente passa a olhar, enxergar e assumir toda a autorresponsabilidade diante da nossa própria vida. E a gente não vai mais esperar a validação de fora, esperar alguém estar me incentivando para começar algo, alguém me incentivar para fazer algo, mas sim eu vou estar olhando para mim, baseado em tudo aquilo que eu vivi, mas com um outro contexto de aprendizado e não mais com aquele sentimento de vítima. Voltando até para aquela questão lá da bacalhoada. Minha mãe alimentava todo ano. Olha, esse ano seu avô vai trazer de novo o bacalhau para a gente aqui fazer a nossa bacalhoada, comer o nosso bacalhau. Mas sempre dentro daquela escassez, daquela limitação. E tudo aquilo que a gente vai alimentando, tudo aquilo que a gente vai trabalhando, revivendo aquilo, sendo tanto para o lado, né? Da fatura, tanto para o lado das crenças, daquilo que nos fortalece, como o lado negativo, limitador e de escassez, a gente tende a ir para aquilo lá. Então, qual é o termômetro que eu estou me direcionando para a minha vida? É naquilo que me possibilita eu avançar, seja dentro do meu sonho, seja dentro daquele nível de saúde que tanto eu almejo para a minha vida, ou seja dentro daquele buraco que eu me coloquei estar, daquele vitimismo que muitas vezes eu me coloquei. E muitas vezes eu não saio dali, porque aquilo ali tem muitas pessoas que não saem daquele vitimismo porque ela tem os ganhos secundários. E quando a gente fala de ganhos secundários, está muito ligado à questão das crenças. Quando a pessoa não tem aquela base do eu sou, né, tem muitas mães que ela adentra em uma determinada idade e ela adoece. E quando a gente se fala adoece, ela percebe que quando ela está com algum problema, os filhos vão estar todo ali. E lá inconscientemente, o que acaba criando ali na sua cabeça? Uau! Eu estive aqui com esse probleminha e eu tive todos os meus filhos unidos. Todos os meus filhos aqui me paparicando, me dando toda a atenção. E aí sabe o que acontece com essas pessoas? Quando elas não trabalham essa parte dessa inteligência emocional, quando ela não trabalha toda essa parte do eu sou, do todo o merecimento, ela adentra naquele vitimismo, naquela manipulação daqueles pensamentos que só leva ela para aquele ganho secundário, que nada mais é do que ela identificou, mesmo que de maneira inconsciente, que através da doença dela, ela obteve a atenção dos filhos. Então hoje não é incomum muitas famílias, muitas pessoas terem outras ali com questões de doença, com questões, a gente não vai generalizar, e o caso aqui não é falar sobre isso, mas justamente estar falando sobre a questão dos pensamentos, o que aquilo cria dentro de nós,
mas sim trabalhar toda essa parte para eu reconhecer que quando eu sou, eu me permito ser responsável, me permito aplicar responsabilidade diante da minha vida e eu me permito fazer a minha própria validação. Eu não tenho que ninguém estar ali me validando para eu me sentir alguém. Eu não tenho que sentir que tem alguém que está o tempo todo ali fazendo algo por mim para eu me sentir quem eu sou. Eu já sou. Eu não preciso ter uma marca, uma etiqueta escrita aqui para eu me sentir uma pessoa mais bem amada, mais bem aceita naquele grupo. Porque eu entendi que o meu termômetro, toda essa permissão do eu sou é o que me fortalece nas minhas verdadeiras crenças de identidade. Então, quando eu falo, eu renasci justamente porque eu saí daquelas lutas. E quando a gente fala luta, gente, é luta mesmo. É a pior guerra que existe. Quando a gente fala, gente, inclusive esse é um nome que eu ensino os meus clientes, pacientes, a excluir do seu vocabulário. Porque quando eu pergunto para você, quando você fala a palavra luta, o que vem na sua cabeça? Quando eu pergunto para alguém, e aí, como você está hoje? Nossa, Jane, eu estou aqui numa luta. Uau! A luta, ela está muito ligada a questões de guerra, a questões de atritos, a questão de guerrilha mesmo, do atacar. Então, quando a gente entende o que é essa guerra, que reflexão que isso traz para nós, perdas, né? Ela traz perdas em todas as áreas da vida, né? Ela traz peso, ela prejudica a questão da saúde em todos os âmbitos, seja da saúde emocional, da saúde física, da saúde espiritual, em todos os seus níveis. E quando a gente começa a entender isso, a gente sai de fato. Eu renasci saindo de fato daquela luta, porque a luta não era com o mundo, a luta era comigo mesmo. Então, você se torna de fato um vencedor, uma vencedora na sua vida quando você se torna the winner, o ganhador da sua própria vida. Não é aquele que ganha para o outro lado, mas o ganhador da sua própria vida. Aquela pessoa que ela está na conquista da sua própria essência. Então, quando a gente fala, nossa, eu entrei naquele processo, adentrei, que a gente fala no processo de como que a gente pode... Sabe aquela epifania? Epifania. Quando a gente adentra nesse processo de epifania, o que é que a gente fala? Mas Jane, o que é isso? Que nome mais maluco é esse? Me explica. Essa tal de epifania, isso morde, isso belisca, isso é contagioso? O que acontece, né? Na verdade, primeiro a gente pode entender isso. Quando a gente adentra isso, é o mesmo que nós estivermos conectado com nós mesmos, quando nós adentramos ao nosso processo. Eu sou. Quando eu me conecto lá com o meu lado divino, quando eu de fato entendo que eu sou filha do Criador, a sua imagem e semelhança, eu estou conectada com o quê? Com todo o meu lado, com todo o meu contexto espiritual e divino. Então, quando eu olho para mim, quando eu vejo que eu sou, sim, de fato, o meu maior templo sagrado, quando eu entendo de fato que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, sabe quando você vai fazer aquela viagem lá, você vai pegar o voo, a primeira coisa que eles vão fazer lá com vocês, com todos que estão naquele voo, é explicar, né? Numa emergência, você vai pegar a máscara em primeiro lugar, mesmo que você esteja acompanhado com um filho, com alguém que dependa de você, você vai colocar a máscara em quem primeiro? Em você. Então, primeiro, lá é um exemplo, mas isso também se aplica na nossa vida. Muitas pessoas, ela quer estar o tempo todo cuidando do lado externo. E muitas vezes nós temos que parar de cuidar do lado externo e cuidar o quê? Do eu primeiro. Porque quando eu me conecto com esse meu lado divino, quando eu me conecto com todo esse meu lado espiritual, e quando a gente fala de espiritual, aqui não tem nenhuma conotação religiosa.
Isso daqui está muito ligado com as minhas crenças, daquilo que eu acredito, aquilo que é o meu divino, aquilo que é o meu sagrado, aquilo que alimenta a minha alma, o meu corpo, o meu espírito. São essas as suas crenças e não está ligada a nenhuma conotação religiosa. Então, e quando a gente começa a adentrar nesse processo, a gente começa a se sentir aquela pessoa mais completa, aquela pessoa realizada, aquela pessoa que ela prioriza a sua própria companhia. Sabe assim, você para, senta, pega um copo de água, um copo de suco e você aprecia a sua própria companhia. Por muitos anos, eu não conseguia viver sozinha. Tudo que eu ia fazer eu tinha que ter alguém ali, sabe, naquela coisa da sombra. Não, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer com alguém. Aí eu vou desenvolver um projeto, eu tenho que fazer com alguém porque eu necessitava. O que isso estava muito ligado? Aquela aferição. Eu não me sentia, né? A minha crença de identidade não estava ali fortalecida, a minha inteligência emocional não era desenvolvida, então eu precisava sempre da validação do lado externo. Eu precisava sempre do outro para dizer, eu estou com alguém para me validar, para me aprovar diante de determinadas situações. E na grande maioria das vezes, aquilo só me prejudicou. Por quê? Porque eu não respeitava a identidade de quem eu era. Eu estava sempre me diminuindo para eu me adaptar a uma caixa que eu não pertencia. E aí eu dizia sempre sim para o lado externo, e aí o que acontecia comigo lá dentro? Implodia de insatisfação, implodia de comportamentos que eles não faziam parte da congruência daquilo que eu estava pensando. Ou seja, eu era uma pessoa totalmente incongruente. Eu dizia algo, mas eu vivia completamente diferente. E aí o que acontece com a gente? Quando a gente fala dos níveis de prosperidade, a primeira coisa é seja congruente na sua vida entre aquilo que você fala, entre aquilo que você vive. Por quê? Porque quando você está na sua congruência, você está em conexão. E quando a gente está em conexão, a nossa vida se abraça. Então, quando a gente diz algo e a gente vive aquilo ligado à nossa essência, tudo se conecta, tudo se liga. Por quê? Porque eu estou em harmonia. Então, hoje, nunca se teve tantos momentos ali num país, na humanidade, de tantas pessoas doentes. E quando a gente fala doentes emocionais, afastadas do seu ambiente de trabalho, porque essas pessoas estão tão sobrecarregada porque elas se desconectaram de si mesma. Elas se desconectaram, nunca se esteve na história da humanidade tão conectada com o mundo, conectada nas redes sociais, conectada com tudo e com todos, é o tempo todo na conexão. Mas totalmente desconectado com a pessoa mais importante, si mesmo. E aí isso traz ainda mais aceleramento mental, ainda mais o alimentar do seu piloto automático. E aí quem está sempre controlando a sua vida? Quem está controlando a sua vida é lá, os seus pensamentos. São os seus pensamentos que estão te controlando o tempo todo, porque aquilo que acontece na sua vida é apenas 5% de que você realiza é num nível consciente. 95% está aqui, nas nossas emoções, lá nos nossos pensamentos e sentimentos. E como é que a gente pode mudar isso? Como é que a gente pode mudar isso? A gente pode começar a mudar isso a cada pensamento que vem. Vai ter o exercício lá no final, mas a cada situação que vem, você vai tomar consciência daquilo. Então, não tem aquele ditado... se observai, não tem aquele ditado que até diz orai e vigiai. Quando a gente fala orai e vigiai, a gente não pode adentrar somente orai e vigiar, mas é estar na permissão e atentos e atentas àquilo que está acontecendo com você. Como é que você vai se observar se você está sempre no piloto automático? Quando a gente fala, né, eu tenho uma ferramentas que a gente utiliza nesse processo, ferramenta de estar na velocidade zero mesmo, é o V0. Quando a gente fala o que é
toda essa parte do V0, é entrar no campo zero. Inclusive tem um livro sobre isso, né? O que é o campo zero? O zero é a retomada mesmo. Muitas vezes a gente acha que quanto mais corrido está a nossa vida, mais a gente tem que correr para dar conta. Muitas vezes a gente tem que entrar de fato no V0, parar, refletir, se permitir se observar, para aí sim você continuar os passos. Quando você está trabalhando toda essa parte dessa congruência, você entra naquele estado flow. Você vai viver aquela vida mais harmônica, você vai viver a sua verdadeira essência, você vai se conectando a isso. Aí você fala, mas Jane, como é que eu posso? Eu fiz 2 dias, não fiz um dia, eu fiz mais 3 dias e depois eu já parei de fazer porque nada aconteceu. Então, o sucesso de todo e qualquer hábito ou mini hábito que a gente aplica na nossa vida é o quê? É a constância, é fazer aquilo mesmo que você falhou um dia, comece novamente, faça novamente e se comprometa com você. Quando você começa, você vai fazer uma graduação, você tem X anos que você tem que completar lá de grade, de horas de estudo. Quando você vai fazer uma faculdade, quando você vai fazer um exame, quando você vai fazer uma entrevista, você tem sempre algo a cumprir. E por que quando você vai adentrar num processo de comprometimento com você, você não consegue parar? O que acontece com a gente que a gente não consegue parar? Então, tudo isso é o que faz também toda a diferença. E quando você começa a fazer isso e aplicar, você vai parar de estar naquele papel de vítima, a vítima de tudo, a vítima dos problemas, vítimas do sofrimento, a vítima de tudo aquilo que acontece na sua vida e vai passar a ser o co-criador ou a co-criadora da sua nova realidade. Porque quando você está fazendo isso, você está sempre movimentando aquela energia. O que é aquela energia? Né? Da sua comunicação, do seu pensamento, das suas atitudes, e você vira aquela chavinha. Você está em congruência dentro daquilo que você busca para a sua vida. Então, depois de passar por muito disso, depois de eu viver muitas crenças, defender muitas crenças irreais, até porque era o termômetro que eu tinha aprendido. Eu cresci vivendo num ambiente de escassez, ouvindo sobre escassez, todo tipo de limitação que você possa imaginar. Você acredita que na fase adulta eu teria resultados diferentes? Eu até tive resultados diferentes que eu saí daquele ambiente, porque o ambiente também ele impacta muito. Mas lá dentro de mim, aquilo estava enraizado, porque aquilo estava lá nas minhas emoções. E cada fase que eu precisava avançar, cada fase que eu precisava passar, tudo aquilo reverberava novamente. Por quê? Tudo aquilo que eu não curo aqui dentro, ele vai continuar acontecendo na minha vida. Pode mudar os personagens, pode mudar os determinados tipos de situações, mas lá no fundo vai ser relacionado com as mesmas coisas, com as mesmas crenças. E quando eu adentro nessa camada da cebola, quando eu entendo tudo isso, eu vou tendo ainda mais consciência. Lembra lá dos níveis de consciência? A consciência ali, comecei a ter consciência, depois a consciência, um nível de maturidade maior e depois a consciência plena, aí eu adentro num outro patamar. Então eu saí totalmente daquele papel de vítima, apliquei a autorresponsabilidade na minha vida, de que eu era a única responsável, né? Por estar naquele espaço, por estar naquele caixote, por estar naquele buraco que eu mesmo cavei, com as minhas próprias mãos, que eu cavei com os meus próprios sentimentos, que eu cavei com os meus próprios pensamentos e com as minhas próprias atitudes. Sendo assim, eu era a única responsável por também utilizar as ferramentas poderosas para eu sair daquilo lá. E aí eu passei a fazer a outra pergunta. Então eu mudei aquele contexto, né? Quando se fala, se eu pudesse então escolher alguém para ser neste mundo, eu passei a utilizar a única resposta. E quem aí chuta? Qual seria a única resposta? A única resposta seria: eu escolho ser eu mesma. Eu não tenho a necessidade de ser X, de ser Y ou de ser Z.
Eu escolho ser eu mesma na minha essência. Porque quando eu escolho ser eu, quando eu escolho assumir a minha vulnerabilidade, quando eu escolho ser a perfeição dentro de tudo aquilo que é imperfeito que está dentro de mim, uau! Como pode ser ainda mais expansivo esse sentimento dentro de nós. E assim eu percorri. E aí vocês podem perguntar, mas Jane, como assim que você mudou isso? Como? Eu mudei isso através do quê? Através de todo esse processo dessas crenças. Mas como é, Jane, me explica, como é que a gente muda crenças? Como é que a gente muda assim as crenças, né? Que está totalmente ligado a como escolher seus pensamentos para criar uma nova realidade. Gente, é assim, tudo aquilo que você comunica, seja de maneira ativa, falando, ou seja de maneira até você comunicando com você mesmo, passivamente. Gente, tinha dias que eu ficava me comunicando igual uma louca. Ah, não vai dar certo. Mas onde já se viu? Isso não aconteceu lá com a minha mãe, com meu pai, nem com ninguém da família. Comigo também não vai. Então, assim, eu comunicava passivamente sempre como aquela perdedora. Aquela pessoa que estava no fundo do túnel. Então, eu fazia o quê? Eu comunicava como uma vítima. Eu me fazia como uma vítima e vinha a mensagem na minha mente como uma vítima. E aí, consequentemente, os meus pensamentos eram do quê? De uma vítima. E os sentimentos dentro de mim trabalhava todas as minhas células como uma vítima. E aí, qual era a crença que eu tinha diante da minha vida? Eu era uma vítima. Tava todo mundo errado. Olha, o sistema tá errado, Deus tá errado, tá todo mundo errado. Eu sou a única pessoa certa aqui. Tá todo mundo errado, porque as coisas não dão certo para mim na minha vida, porque tá todo mundo errado. Porque eu era uma vítima. Vítima jamais assume a responsabilidade diante da sua vida. Ela tá sempre culpando outras pessoas pelos seus resultados, pelo seu fracasso. Aliás, não há fracasso na vida. Há pessoas que desistem de se dedicar por aquilo que ela quer. Então, eu costumo dizer feedbacks que não obtiveram sucesso. E mesmo assim, com feedbacks que não obtiveram sucesso, ele traz algo para ser aprendido, né? Então, o que acontecia? Eu comunicava como tal, eu pensava como tal, e aí eu sentia como tal, e eu me apresentava como tal. E aí o que acontece? A gente vai criando historinhas dentro de nós, que historinhas nada mais é do que mentiras que a gente cria para nós mesmos, para justificar tudo aquilo que não deu certo na nossa vida. Para justificar o nosso termômetro. Ai, gente, olha, eu não fiz tal coisa por isso, isso e isso. Não, eu não fiz tal coisa porque eu não assumi a autorresponsabilidade de ir do começo ao fim. E eu não persisti em ir do começo ao fim. E muitas vezes no meio do caminho a gente acaba parando, porque as nossas crenças não estão fortalecidas ao ponto da gente chegar até o final. E aí o que eu passei então a acontecer? Como eu me comunicava como vítima, como eu me comportava, tinha toda aquela questão, né? Como vocês podem ver, hoje eu sou uma vitilinda, né? Eu portadora de vitiligo. O vitiligo, ela é uma disfunção, né? Que ela tem o contexto emocional. E aí o que acontece? Em decorrência de somatórias, coisas psicossomáticas, problemas que foram, né, acumulando, porque lembra? A vítima? Eu passei por problemas, sim, passei por problemas desafiadores, né? Questão de rejeição, abuso, entre outras coisas. Só que eu não fui procurar uma ajuda para trabalhar aquilo lá de dentro. Mas eu fui procurar alimentar o quê? A vítima. Então eu estava sempre alimentando, olha, isso aconteceu comigo porque fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. Eu estava sempre culpando outra pessoa em relação àquilo. E a partir do momento que eu adentrei nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de todo esse autoconhecimento, as emoções, o intrapessoal, as emoções eu comigo mesmo, interpessoal, as emoções eu com o redor com que eu estava. Quando eu passei a identificar tudo isso, eu passei a comunicar de maneira diferente, que eu passei a ver, né? Porque eu comunicava
tanto como vítima, eu contava tantas historinhas, aí eu justificava, eu não estou usando calça, eu não estou usando um shortinho, porque eu vitiligo, porque tá ligada àquela situação. Eu não vou para praia porque eu tenho vitiligo, porque tá. Então eu estava sempre naquele processo, vítima, alimentando, até que chegou um belo de um dia que eu tomei a decisão, chega, e eu passei por todo o processo de autoaceitação. Eu me amo, eu me aceito, eu me valido e eu passei a me comunicar. A minha bebê tá aqui, gente, a minha bebezinha tá aqui. Tá aqui querendo conversar, porque ela está ouvindo, tá querendo conversar. Mel, só um pouquinho, tamo bem. A gente já vai descer, tá bom? Ela tem o horário dela e eu estou aqui. Mas é isso, então o que acontece, gente? A partir do momento que eu passei por todo esse processo, então assim, foi uma cura de dentro para fora. E o que aconteceu? Eu passei por todo esse processo do ressignificar, que eu aprendi muito. Foi tudo aquilo que eu passei que me trouxe até aqui. E por incrível que pareça, tem várias partes do meu corpo que não só repigmentou, como eu começo a olhar para mim e eu me elogio, uau, eu sou de fato uma vitilinda, eu tenho nem vitiligo e eu sou uma vitilinda. Então tudo isso que aconteceu foi por um propósito muito maior, para eu olhar para dentro de mim, cuidar mais de mim, porque eu estava sempre lá no mundo lá fora, mas aqui dentro existia um poder muito grande, aqui dentro existia uma Jane completamente sedenta por vencer na sua vida, uma Jane completamente sedenta para crescer, para se lapidar como um ser humano e para viver a sua real essência de ser. E o quanto que isso pode ser libertador quando a gente entende toda essa parte. Aí eu fui por todo esse processo de ter todo esse autoconhecimento emocional. Com isso, obtive toda essa parte do controle emocional. Eu reconheci o meu propósito de vida, os meus reais motivos de ação, né? E eu me permiti. Gente, eu atendo muitas pessoas e eu pergunto para elas, você está em permissão de você perder tudo para você ganhar tudo? Tem muitas pessoas que elas de cara dizem para imagina, Jane, que eu vou perder minha dignidade, vou perder meus bens, vou perder a primeira coisa que elas adentram. Por quê? O orgulho, ele tá ali tão grande, num nível tão grande, num nível máximo de orgulho, que ela não consegue adentrar nesse processo de permissão. E sim, gente, eu entrei num processo de permissão de perder tudo mesmo, tudo. E quando a gente fala de perder o orgulho, perder aquela casca, sabe? Tinha tipo, em cima, era tipo uma casca de tartaruga. Eu falo, gente, como é que pode melhorar? Era tipo uma casca de tartaruga, tão rígida, tão dura, e não se amolecia nunca, eu estava sempre lá. E assim, eu vivia momentos de rigidez na minha vida, de chegar momentos assim de ter dores exorbitantes na coluna, porque eu carregava tanto peso. E era tanta inflexibilidade que às vezes eu travava. Então, tudo isso acaba refletindo na nossa vida. Tudo isso acaba refletindo porque nós temos o nosso corpo, as nossas emoções, elas acabam se alojando aonde? Na nossa carne. E quando a gente não cuida disso, o nosso corpo ele infla, o nosso corpo ele adoece. Mas ele vai adoecer depois que todo o nosso campo emocional já adoeceu. Mas e aí? O quanto de consciência que a gente tem em relação a isso para se perceber, para estar atento a isso e para começar a adentrar nesse mundo desse autoconhecimento, desse se cuidar? Na época, há 15 anos atrás, 18 anos atrás, eu não tinha essa percepção. E como que hoje é bom. Depois de tudo isso, eu sempre trabalhei comigo, uau, tudo aquilo, né, que eu passei, que eu venci a mim mesma, eu tenho o propósito de crescer e contribuir. Então eu dedico várias horas dentro desse processo de contribuir, ajudando outras pessoas no sentido de contribuição mesmo. O que é que nós não fazemos, o porquê que nós não mudamos, o porquê que a gente tem ganhos secundários que nos impede de mudar.
e o quanto de consciência que a gente pode ter para mudar tudo isso e levar a nossa vida para um outro patamar. E pensa numa pessoa cética, né? Pedagoga da primeira base de formação, depois na área de tecnologia de informação, e tinha sempre tudo aquilo. Aquilo era um orgulho dizer, gente, tudo é tudo, mas é dados, são dados. E eu ignorava totalmente a questão da parte emocional, da parte dos sentimentos, né? Tem muitas pessoas que inclusive dizem, gente, a tecnologia veio para substituir todas as pessoas, a tecnologia veio para nos apoiar, afinal de contas, a tecnologia, ela foi e continua sendo desenvolvida por pessoas. Mas a tecnologia, ela vai substituir, ela vai utilizar de trabalhos de pessoas, parte operacional, muitas coisas operacional, ela veio para agilizar o processo, mas ela jamais vai completar ou vai ter toda essa parte dessa inteligência emocional, essa parte comportamental, porque isso é uma habilidade nossa de humanos. E quando a gente entende isso, tudo muda. E eu vivia naquela inflexibilidade, a gente diz, naqueles interessantes pontos de vista fixos, que não se permitia, o orgulho era tão grande que não se permitia dentro desse processo de melhorias, esse processo de mudanças, excelente naquilo que eu fazia dentro para a organização, para a empresa, péssima para mim. Eu idolatrava tudo aquilo que era do contexto externo e eu simplesmente me maltratava imensamente. E aí o que acontece, gente? Hoje nós já temos aí inúmeros cientistas trabalhando com tudo isso, com comprovações. Tudo aquilo que eu comunico, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que muitas vezes que eu vejo e eu alimento aquilo, eu vou estar trabalhando o quê? Aquilo vai estar refletindo nas minhas células, na química do meu corpo. Então, o quanto que eu venho olhando para isso, o quanto que eu venho dedicando a isso. Gente, para vocês que chegaram agora, se vocês estão aí, está sendo de alguma maneira uma contribuição a esse conteúdo, pega esse aviãozinho, né? Deixa aí o seu coraçãozinho para que o Instagram também reconheça que está sendo algo como uma contribuição e compartilhe com outras pessoas também para entender em relação a isso, que isso vai agregar com certeza na vida dessas outras pessoas. E agora eu já vou começar a entregar a parte da ferramenta de como que a gente pode trabalhar, de como que a gente pode mudar todo esse contexto, como que a gente pode escolher sim os nossos pensamentos, tudo na nossa vida, ela muda através das nossas escolhas. Então, compartilhe aí com outras pessoas, marca, coloca esse aviãozinho aí para funcionar, coloca esse coraçãozinho aí para ativar, para que o Instagram reconheça isso também e que possa entregar isso para outras pessoas, já que tudo que eu venho fazendo aqui é organicamente. Tem muitas coisas que dá para a gente ir lá, colocar dinheiro aqui para ter outras pessoas. E tudo que eu estou fazendo dentro desse processo é organicamente. Então, as pessoas que ajudam a levar essa mensagem é através de vocês. Então, e aí, o nosso primeiro exercício é concentre-se. Pega o seu papelzinho, o seu caderno de anotação, para que você já comece a sair daqui aplicando isso na sua vida. Eu digo, pegar um papel, uma caneta para você anotar, para você ter isso como um esboço, para cada vez que você identificar que há uma necessidade de você refazer isso, você pode estar anotando ali. Então, quando a gente fala da primeira coisa, né, em relação a você escolher os seus pensamentos, nada mais é do que você tem o poder de você escolher quais são os pensamentos que você deseja focar, né? Concentre-se naquilo que te faz bem. Sabe aquelas pessoas, tem pessoas que são viciadas em estar sempre participando de problemas que não é dela, problemas de outras pessoas e focadas sempre nos problemas. Qual é a primeira sugestão aqui? Concentre-se naquilo que você considera que para você é positivo, que para você te traz um bem-estar, que para você te traga aquela energia de satisfação e que você esteja conectado em dedicar o seu tempo e a sua energia na resolução dos desafios. Quando a gente fala isso, mas Jane, tudo isso que você está me falando, aí eu não vou ter mais problema?
Pelo contrário, você vai continuar tendo desafios na sua vida, mas o que vai mudar vai ser a maneira como você vai encarar. Então se concentre nisso, concentre em focar naquilo que faz bem, naquilo que é positivo e se conectar na solução. Ok, quando existir um problema, ok, qual é a solução para isso? No que de fato eu vou me focar e concentrar? A primeira coisa. A outra é, quando tem algo de negativo ali acontecendo, muitas vezes tudo isso também faz parte da reprogramação neurolinguística que vem também da PNL. Então, para cada coisa que acontece com você, para cada situação que acontece com você, se questione qual é o aprendizado que eu recebo diante desse desafio. Porque, gente, vai ser sempre aquilo. Pessoas otimistas, pessoas que estão sempre focadas na solução, para cada desafio ela vai identificar uma oportunidade. E pessoas pessimistas, para cada oportunidade ela vai colocar vários problemas, vários desafios. Então quem é você? Essa pessoa que está focada quando você identifica esse lado e você aprende com mesmo quando teve algo negativo ou ao contrário disso. Então foque nisso. Foque, mesmo diante de algo negativo que aconteceu, qual foi o aprendizado? Quando você faz isso, qual foi o aprendizado? E, se possível, escreva qual foi o aprendizado. Você vai estar trazendo toda aquela solução, vai ter todo aquele contexto neurológico. Quando você escreve, é diferente de digitar, existe todo um estudo científico por trás disso, existe toda uma explicação. Eu vou fazer uma live para falar sobre isso também, mas é em outro momento. E assim, escreve, porque quando você faz isso, você sai daquele papel de vítima e você sai daquela energia do problema, aquela energia, sabe aquela energia densa, aquela energia que te prende ali no problema e você adentra no mundo de possibilidades, no mundo de soluções. Então, quando você foca nisso, você está sempre naquele, ok, o que mais é possível? O que mais é possível considerar que eu ainda não considerei aqui? O que eu aprendo com isso? O que mais é possível para isso? E aí você viu a diferença? O teu cérebro vai lá para onde? Para a solução. E você sai daquela energia, aquela vibração ruim, aquela energia negativa, já que tudo é energia. E quando a gente fala isso, a gente está exercitando todo esse músculo emocional, voltado para o quê? Para todo esse equilíbrio, voltado lá para o positivo. Olha a diferença, gente. Aqui e aqui. Onde é que está o seu foco? Aonde é que está o seu foco? Né? Então, e outra coisa. Aí tem mais uma coisa. Dê preferência. A quarta tarefa é dê preferência e gerencie. Dê preferência em estar com pessoas que também estão nessa vibração positiva, nessa vibração harmônica, nessa vibração que está ali, vibração luz, good vibe mesmo, vibrações boas, e gerencia aquele seu tempo. Quando a gente fala, mas Jane, quando você fala assim, eu vou estar só com o paz e amor, não, gente, você vai gerenciar o seu tempo com aquelas pessoas, que tem muitas pessoas que não dá pra gente simplesmente ignorar, porque tem muitas pessoas que às vezes não é longe do nosso ciclo, às vezes é dentro do nosso ciclo interno, da nossa família, do nosso ambiente que a gente convive. Então o que você vai fazer? Vai gerenciar e você não vai adentrar naquela vibração. Sabe aquele ambiente que você chega, que você já começa, meu Deus, que coisa pesada. Por quê? Porque você está num ambiente onde tem pessoas que só reclamam. Se chove, reclama da chuva. Se não chove, reclama porque não choveu. Se alguém disse X na televisão, é porque alguém disse X. Os programas de televisão é porque alguém não ganhou. Porque tudo é um motivo de problema. E quando você está nessa energia, ela é aquela energia densa, aquela energia carregada. Então, procure estar com aquelas pessoas que estão na mesma vibração que você e gerencie o seu contato, o seu convívio com essas pessoas, com essa vibração muito ruim, essa vibração só de murmúria, essa vibração de lamentação. Quando a gente fala assim, mas Jane, como que eu posso? Gerencie. Se você iria ficar um dia nesse ambiente, gerencie. Passe lá
o tempo suficiente para você ver todos, matar a saudade, ter uma refeição, que às vezes não dá para ter uma refeição juntos, ter ali. Isso não significa que você deixa de amar essas pessoas. Isso significa que você continua amando elas, mas você continua amando mais a si. Por quê? Você não consegue mudar as pessoas. As pessoas mudam por si. E não existe punição maior do que os resultados que as próprias pessoas têm em decorrência do quê? Das escolhas que elas fazem, da comunicação dela, dos pensamentos dela, da vida dela, do estilo de vida que elas levam. E não cabe a nós julgar, e não cabe a nós condenar, são escolhas delas. E quando a gente entende todo esse livre-arbítrio, eu deixo ir e eu gerencio lá o meu convívio. Então, e a outra coisa é, procure, por mais que nós sabemos, vai ter coisas, nós somos seres que nós estamos aqui nessa vida de passagem. Nós nascemos e em algum momento da nossa vida nós vamos deixar esse ambiente. E muitas vezes outras pessoas que estão ali deixam, né? Finalizou-se o seu ciclo e tem muitas pessoas que elas não conseguem encerrar um ciclo até de um animalzinho que encerrou o ciclo, que dirá de outras pessoas em termos de luto, perdas financeiras. Gente, tem pessoas que elas tiveram perdas financeiras que elas nunca mais conseguiram se recuperar. Tem pessoas que tiveram perdas de relacionamento que elas nunca mais conseguiram se relacionar com outras pessoas. Então, quando vier a isso, esses pensamentos enraigados ali, totalmente enraigados de limitação, enraigados de dor, começa a anotar ali o que você é grato diante daquilo. Né? Por exemplo, se um animalzinho encerrou um ciclo dele, uau! Quais foram as boas lembranças, que momentos bons que eu tive com esse animal? Ou se é alguém, um ente querido, uau, como é bom lembrar com amor, com uma harmonia dentro de mim, que saudade que eu tenho, quão importante essa pessoa foi na minha vida. Quando você começa a escrever sobre isso, você vai aliviar aquele sentimento de dor, você vai aliviar aquele sentimento de que eu não aceito perder isso, que eu não aceito deixar ir. E você adentra naquele processo flow. Eu tenho um início de vida aqui, eu vou viver a minha fase aqui, eu vou finalizar a minha fase. Ah, Jane, mas isso que você está explicando, isso é ser uma pessoa muito fria. Não, isso é da nossa cultura aqui. Nós aprendemos aquele sofrimento, e a gente traz todo aquele sofrimento dentro de nós. E nós temos lá os asiáticos, inclusive os asiáticos, eles têm a cultura de quando alguém parte, eles fazem festa, que eles consideram que quando a pessoa partiu, ela deixou de sofrer. Então isso significa que nós somos frios? Não, significa que quando eu lembro do momento de perda e eu consigo começar a aplicar todo esse processo do ressignificar, eu estou fazendo o quê? Eu estou agradecendo, eu estou no processo de permissão da vida. E lembra do lutar, que eu dizia que eu lutava lá, não lutava, estava naquela verdadeira luta? Eu saio daquele processo de luta e eu entro naquele processo de permissão. E quando você entra nesse processo de permissão, aí vem questões de gratidão, vem questões daquele sentimento, uau, como foi bom que eu aproveitei o momento de vida dessa pessoa, junto com essa pessoa. Então, e você vai deixando ir todo aquele sentimento que não faz bem. Isso é o ressignificar da vida. Quando você adentra naquele processo de perda, gente, quando eu tinha sempre muito aquele sonho, aquele meu sonho, eu tenho muito sonho. Lá no passado eu disse, eu quero ser uma pessoa com muito dinheiro, eu quero ser uma pessoa com uma vida financeira muito, muito, muito boa. E eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. E eu fiz vários tipos de aplicações, várias questões financeiras, de chegar ao momento de ter oficial de justiça querendo levar o meu colchão, a minha geladeira, o meu fogão para eu cozinhar. Então, assim, e aí o que aconteceu? Eu adentrei naquele processo de depressão, fiquei 2 meses praticamente que eu não queria sair do meu quarto, que eu não queria... Por quê? Porque eu estava naquela não aceitação daquilo que aconteceu. Depois que eu entendi, eu fui trabalhar tudo isso,
e ressignifiquei, uau, o que eu aprendi com tudo aquilo? O que eu aprendi com tantas perdas? O que eu aprendi com tanto sofrimento? De praticamente ter que dormir no chão porque os oficiais estavam vindo para buscar tudo na minha casa, para poder quitar aquelas dívidas. Eu aprendi que, na verdade, eu estava colocando toda aquela atenção apenas no dinheiro. E quando a gente pede o dinheiro, a nossa vida pede o quê? A gente se confunde, a gente começa a dar tanto valor ao dinheiro que a gente acaba deixando de dar valor às outras coisas super importantes da vida, né? Por exemplo, quando você for conversar com alguém, e já foi conversado com inúmeras pessoas no seu leito de morte, e fala da pessoa, o que ela se arrepende, o que ela se arrependia de ter feito, né? Na vida, a pessoa diz, olha, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu me arrependo de muitas coisas, daquilo que eu não fiz. Principalmente de estar junto ou de estar ao lado das pessoas que eu mais amava. E em todas essas conversas difíceis dessas pessoas lá no leito de morte, essas pessoas, todas elas, em momento algum, elas mencionaram questões financeiras. Elas mencionaram questões de existência. E questão de existência é aquilo que eu tenho sem eu precisar pagar nada para ter aquilo. É os momentos que eu tenho de existência, daquele amor, daquela essência que já existe dentro de mim, já existe com as pessoas, de estar valorizando aquelas coisas. E quando a gente aprende a ressignificar isso, tudo muda na nossa vida. Então comece, observe isso. O que você aprendeu com cada desafio, não importa se foi o quê? Foi uma perda, né? Normalmente tem aquela questão de 3 a 6 meses, né? Se você está respeitando isso, está entendendo isso, ou se está difícil para você passar por isso, busque ajuda profissional e qualificada para te ajudar com esse processo. Mas quando você começa a fazer isso, você já vai começar a ter também toda essa consciência diante dessa perda, e você vai valorizar tudo aquilo que tinha de bom enquanto havia ali aquela vida, naquela passagem, aqui neste momento, nesse mundo, né? E o sentimento todo muda, tudo muda. Então, e a outra coisa, não menos importante do que aqueles 5 itens, é o que? Você começa a mudar a sua comunicação. Lembra lá de toda a parte, como que é estruturada as nossas crenças? Você começa a mudar toda a comunicação. Separa aí, né? Você pegou o teu caderno, você pegou a sua caneta e você vai separar em 2 colunas. Na coluna esquerda você coloca tudo como é que você está sentindo hoje. Que sentimento é esse? De tristeza, de rancor, de raiva, de inferioridade, de que não merece ter aquilo que, né? De insegurança. Coloca todos esses sentimentos aí. E do lado direito, você vai mudar essa comunicação. Se você colocou do lado esquerdo, eu estou sentindo tristeza, eu estou triste, você vai colocar. Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa dinâmica. E quando você escreve isso, você vai falar, mas Jane, que balela é essa? Eu não sou assim todos os dias. Você pode não ser assim todos os dias, que nós não somos assim todos os dias. Mas quando você coloca isso, você escreve isso tudo, e todos os dias você vai fazer uma recapitulação daquilo, você vai ver e vai passar a considerar que mesmo com momentos de tristezas ou vivendo momentos tristes na sua vida, você pode escolher entre a dor e o sofrimento. A dor, ela, às vezes não tem como você não sentir dor, mas o sofrimento é opcional. Então você vê a diferença, você pode até sentir triste, mas você não é uma pessoa triste, você vê? Se eu coloco, eu sou uma pessoa triste, eu estou me patenteando como uma pessoa totalmente triste. Eu estou afirmando que eu sou uma pessoa triste. Aí tudo aquilo que eu comunico, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu faço, ele vai gerar o quê? Uma crença. Gente, nada na minha vida dá certo, imagina, tudo na minha vida é só tragédia. Tudo na minha vida, por quê? Porque eu não tenho consciência
daquilo que eu escolho para minha vida. E quando você coloca isso e você muda o significado disso, você muda o seu sentimento, você muda os seus pensamentos e, consequentemente, você muda toda a química do seu corpo. Uau! Quem não quer isso para sua vida? Quando você está mudando a sua comunicação, você está mudando aquela imagem que você tem de você. Consequentemente, você está mudando os seus pensamentos sobre você e os sentimentos que você tem. E você sai daquele patamar, né, de vibração baixa, daquele patamar de vítima sofredora, para ser o quê? Um herói ou uma heroína aprendiz da vida. E todo esse exercício, né, que eu coloquei aqui, tanto de sentimentos, né, você pode colocar ele tanto para isso como para a sua vida profissional, tanto para a sua saúde. Como é que está a sua saúde? Coloca lá, como é que você se considera e como você deseja que a sua saúde seja. Dentro do seu lado financeiro, como você está hoje e qual é o seu termômetro do que você deseja. E você vai afirmar isso. E quando você vai afirmar isso, você vai entender o quanto que isso vai mudando aí dentro de você. Quando você vai alimentando tudo isso dentro de você, você vai adentrando em todo esse processo flow. Uau! O quão enriquecedor, o quão expansivo isso pode ser para a sua vida, para a sua saúde, para os seus relacionamentos, para as suas finanças e para a sua prosperidade como um todo. Como pode melhorar ainda mais tudo isso, universo? Me surpreenda a cada dia sobre isso. Você tem o poder está dentro de você. E quando você começa a fazer isso, você não precisa fazer um curso de 1 ano para você aprender isso. Você já pode sair daqui aplicando isso na sua vida. Mas antes da gente terminar, eu vou amar saber de você, se você está gostando. Tira um print disso daqui, tira um print e compartilha aí nas suas redes sociais, me marca ou me encaminha um direct, o quanto que isso contribuiu na sua vida, o quanto que isso pode contribuir ainda, que você vai fazer esse exercício também depois e você pode compartilhar qual foi o sentimento aí dentro de você e como está indo, porque você pode aplicar não somente um dia, mas você pode aplicar isso como um estilo de vida. Porque quando a gente escolhe por esse processo de expansão de consciência, é um estilo de vida. E todos os dias eu escolho aprender algo novo, todos os dias eu escolho fazer algo novo na minha vida. E a lição que eu deixo aqui de hoje, para a gente ir para os nossos finalmente, não esqueça que tudo acontece na sua vida através de você. Olha aqui pedindo. Mel? Tudo acontece através de você. Então, seja você. A permissão de ser você em sua essência. E quando você escolhe ser você em sua essência, você vai aplicar sim o orar e vigiar para você, que eu estou de fato consciente de tudo aquilo que está acontecendo na minha vida. Então, quanto que você está na permissão de você viver você, sem máscara, de viver você, essa pessoa, esse ser lindo, brilhante, poderoso, poderosa que você é, dentro de tudo aquilo que você foi criado, como co-criador, como uma co-criadora da sua própria realidade. Você já tem tudo isso dentro de você. E aí eu tenho uma frase muito linda aqui do Dr. Bruce Lipton, que ele escreveu o livro A Biologia da Crença. E dentro desse livro tem todos os experimentos que ele fez na universidade, que tipo, não importa o gene que você tem, né? Se os teus, da hereditariedade, se os teus pais tiveram câncer, se os teus pais tiveram questões, você pode mudar tudo isso e você pode quebrar isso através do quê? De criar essas novas crenças. E nada mais é do que criar essas novas crenças, é de estar exercitando tudo isso que eu ensinei vocês desde lá do começo da live, essa exercitação desse músculo emocional, desse músculo neural. E a frase do Dr. Bruce diz: no momento em que você muda a sua percepção, em que você o momento em que você começa a reescrever a química do seu corpo, já que a grande maioria das doenças é apenas o estresse
de não viver em harmonia. Então, gente, quão lindo isso pode ser na nossa vida, quando a gente começa a olhar para a nossa vida, a ver o ser grandioso e divino que nós somos e como nós podemos escolher entrar em harmonia de tudo aquilo que ainda não está, mas a gente pode escolher aplicar isso na nossa vida com leveza, com facilidade, alegria e glória. E sim, você pode escolher todos os dias quais serão os seus pensamentos diários. E tudo aquilo que não estiver em ressonância com o que você deseja, você simplesmente vai dizer lá, está cancelado, cancelado, cancelado. E você vai ressignificar qual é o pensamento que você quer ao invés desse. E quando você vai fazendo tudo isso, é você que está no controle de tudo isso. É você que está gerenciando tudo isso. E não mais os seus pensamentos. Você vai estar ali. Você vai estar aplicando tudo isso na sua vida. E como você adentra, como um estilo de vida, você muda a saúde do seu corpo, a química do seu corpo. E você pode, sim, curar células que poderiam estar doentes há anos, e você cura essas células, como eu curei a minha, através de todo esse processo. A minha pele não tinha, a pigmentação, ela não só parou de aumentar a questão da doença, mas como várias partes do meu corpo repigmentou naturalmente, através desse meu exercício, de toda essa musculatura. E isso é um dos exemplos, mas nós temos aqui dentro desse livro, A Biologia da Crença, ele prova que tudo, através de experimentos, que tudo aquilo que nós acreditamos, toda a nossa crença, através daquilo que nós sentimos, daquilo que nós pensamos, que nós comunicamos, a gente consegue virar essa chavinha. Quem não escolhe isso para sua vida? Quem não deseja viver isso em harmonia? O quanto que isso vale para a sua vida, para as suas emoções, para o seu relacionamento, para a sua prosperidade? Uau, é imensurável. Porque você é um ser valioso, você é um diamante, um diamante precioso. E a cada dia você tem mais e mais valor. Então, quanto que você está comprometido verdadeiramente em trabalhar isso na sua vida? E para vocês que não tiveram a oportunidade de assistir essa live desde o início, essa live em breve estará no meu canal do YouTube. Então, se você ainda não me segue no meu canal do YouTube, também é Jane Hansen Oficial. Vai ser um prazer enorme ter você contribuindo lá nesse meu canal. Afinal de contas, são vocês que me incentivam, que me motivam a estar a cada dia criando conteúdos de valor para contribuir na vida de vocês, entregando isso daqui de maneira voltada para a minha missão de crescer e contribuir. E vai ser um imenso prazer em ter vocês também no meu canal do YouTube. Vocês poderão assistir quantas vezes vocês quiserem, vocês poderão fazer esse exercício, vocês poderão exercitar, vocês poderão compartilhar com outras pessoas e criar aquela corrente. Sabe, a corrente da mudança mesmo, a mudança mesmo de todo esse processo, esses processos integrativos que vai te ajudar dentro de toda a sua saúde mental, emocional e refletindo em toda a parte física também, porque tudo começa aqui no nosso campo emocional, e quando a gente não trata lá no nosso campo emocional, ele vem para onde? Para o nosso corpo. Então, gratidão imensa por vocês estarem até aqui, e depois estará esse vídeo também lá no meu canal. E se você ainda não me segue, já ative aí o sininho e você vai ser comunicada cada vez que eu estiver presente em alguma live. Você também vai receber as notificações do conteúdo. Quando você puder participar, vai ser sempre muito bem-vindo. São vocês que me incentivam a cada dia estar criando conteúdo de valor. Não é apenas mais um conhecimento, porque existe uma diferença muito grande entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é aquilo que eu aprendo, cada dia eu aprendo mais alguma coisa. Sabedoria é aquilo que eu aprendo e aplico de fato na vida. Então, tudo isso que eu estou aqui compartilhando com vocês são os resultados do laboratório que eu mesma vivenciei na pele, como eu compartilhei com vocês. Eu sou vitilinda e tenho nem te ligo. Trabalhei todo esse processo energético, todo esse processo de expansão de consciência, e isso fez toda essa virada de chave. E a cada dia vocês vão me conhecer ainda mais. E eu estou aqui
totalmente à disposição para compartilhar, para esclarecer qualquer dúvida que porventura vocês gostariam de tirar comigo. Vai ser um imenso prazer receber vocês. Eu respondo todos os directs, qualquer pessoa que vem até mim pode colocar lá, Jane, olha, eu gostei, Jane, eu gostaria que você falasse mais sobre isso, eu vou estar entregando ferramentas, eu estarei fazendo mais e mais lives para que eu possa contribuir ainda mais com a vida de vocês. Então, eu desejo uma excelente noite para vocês e até breve. Depois vão lá para o meu canal do YouTube para vocês acompanhar também os demais vídeos que eu já compartilhei lá. Lá tem sobre como trabalhar questões de rejeição, como você ressignificar muitas coisas em decorrência disso, muitos conteúdos valiosos que eu preparei para vocês, tá certo? Então, imensa gratidão, uma boa noite aí para vocês.